Neste vídeo nós vamos tratar das seções transversais, em particular das seções transversais do terreno e seus horizontes. Para iniciar, eu vou mostrar aqui que existe no SAEPRO uma aba dedicada às seções transversais e eu tenho a possibilidade de fazer a captura das mesmas. Aqui num teste prévio que eu fiz, eu tinha já capturado uma seção aqui com um erro. Qual era esse erro? Na realidade, eu tinha capturado essa seção com um comprimento para cada lado de apenas 30 metros. Antes de iniciar o processo de captura das seções transversais, é muito importante que vocês venham aqui em parâmetros e identifiquem aqui em seções de terreno qual a largura de captura que vocês desejam e qual a espessura que será utilizada para a camada ou horizonte de limpeza, ok? Geralmente nós trabalhamos com larguras maiores aqui, mas procurem o professor, os gestores de projeto para se informar sobre a largura permitida para os estudos e para a edição de vocês desse projeto, da edição do projeto Ponto de Partida. Nesse exemplo, eu irei utilizar 60 metros para cada lado e uma espessura de limpeza de 20 centímetros, 0,2 metros. Voltando aqui para as seções e observando aqui a minha planimetria, é muito importante caracterizar o seguinte, que as seções a serem capturadas se referem ao estaqueamento definido por essa planimetria, perfeito? Ao eu capturar essas seções utilizando esse comando, não vou fazer aqui, nós vamos observar que essa aba aqui, lista de seções de projeto também, embora ele capture o terreno, ele já pré-cria, né, as seções de projeto, ela vai apresentar a listagem de todas as seções capturadas. Observe um detalhezinho importante, que caso vocês venham aqui e modifiquem a planimetria, vai ocorrer duas situações que vai fazer com que vocês tenham, essas duas situações vão fazer com que vocês tenham que efetivamente alterar as seções capturadas, procedendo a eliminação das capturadas anteriormente, a partir da seleção de todas e do del, ok? E o processo de captura novamente. Quais são essas duas situações? A primeira é que, efetivamente, ao mudar a posição planimétrica, observem que o eixo planimétrico de vocês vai se alterar em relação à superfície. Portanto, o padrão de comportamento dessa seção vai se alterar, ok? Outro aspecto importante é que, da mesma forma como na altimetria, nós passaremos a ter aqui, com uma mudança da planimetria, um novo quilômetro final, ou seja, poderemos ter mais estacas ou menos estacas até. E nós temos que manter a compatibilidade assim como nós mantivemos lá a compatibilidade na altimetria do quilômetro final, ok? Um conselho aqui sobre a utilização do SAEPRO: quando vocês forem capturar as seções, não estejam nessa aba, porque vai demorar um pouquinho mais o processo, uma vez que cada uma que ela captura, ela visualiza aqui, ela mostra aqui na listagem, e só o fato de ter que mostrar aqui nessa caixa de diálogo a torna um pouquinho mais lenta. Então venham aqui em estacas, ok? Em estacas, tá? E façam a captura dessas seções. É um processo que deve ser relativamente rápido, vejam, ok? Já se concluiu. E agora sim, se nós voltarmos aqui nas listas de seções de projeto, nós vamos ver que teremos seções da zero, a nossa janelinha aquela, né? Até o nosso quilômetro final. Professor, o quilômetro final quebrado no meu não está aparecendo, não há necessidade, nós só vamos trabalhar aqui
nessa edição do projeto Ponte Partida, com as estacas que a gente denomina de estacas inteiras, que são as múltiplas de 20 metros, ok? Bom, pessoal, aqui vamos observar a seção. Nós temos a possibilidade aqui de fazer com que, vejam, a gente consiga visualizar. E olhem que interessante agora, né? Nós temos aqui agora seções até os 60 metros, né? Quem viu ou quem puder retroceder esse vídeo tinha percebido que a seção que estava visível ali era aquela de 30 metros apenas, algo que eu fiz antes de iniciar a gravar, né? E logo que eu faço esse comando aqui de atualizar as seções, ele infelizmente não me atualiza essa janela. Portanto, toda vez que eu fizer uma atualização de seção, algum elemento de seção de projeto, eu vou ter que ir uma frente e voltar de forma que consiga enxergar essa seção atualizada. Observe então essa seção, ela é uma seção muito interessante, ela caracteriza que seu lado esquerdo, né, ela se apresenta aqui, né, numa posição mais elevada, o lado direito numa posição mais baixa, e o interessante aqui é que na planimetria, observem, na planimetria ele vai indicar essa seção com essa linha amarela, certo? Vejam que nós temos agora a condição de, ao percorrer as seções aqui do terreno, ir visualizando na planimetria também essa posição. Nossa, professor, mas seria muito bacana que a gente pudesse visualizar a altimetria também. A altimetria também, ele vai colocar uma linha, nesse caso uma linha amarela, então a minha sugestão, mas ela é mais larga. Caso o aluno deseje observar planimetria, altimetria e seções ao mesmo tempo, ele poderá utilizar aquela função do multiview, horizontal e vertical aqui, né? Geralmente, vamos lá, multiview, horizontal e vertical, ok? Sim. Aqui eu já estava em horizontal e vertical, eu tinha que dar um duplo clique, ok, pessoal? Então, geralmente, nós colocamos a nossa planimetria aqui. Eu já estava configurado com duplo clique. Lembram? O duplo clique aqui me faz com que uma janela fique ativa, o duplo clique de novo me abre as duas janelas. Talvez seja interessante deixar assim, né? Dou um clique agora aqui, venho para essa porção aqui. E vejam que interessante, né, pessoal? Eu tenho condições aqui de avançando, e aqui eu tenho um controle das seções. Observem que me permitem aqui, e esse de cima que apareceu é o meu controle de gravação. Ele está numa posição que está me atrapalhando hoje aqui. Que me permite aqui avançar uma a uma, ok? Estaca por estaca, ou aqui, chegar e vir avançando em mais. As estacas eu posso observar aqui o quilômetro, esse quilômetro ele não pode ser alterado, e aqui outras informações, né, em destaque que poderiam ser alteradas. Nós não vamos alterar aqui, por exemplo, essa cota que é aqui do eixo, ou mesmo, observem aqui, nós temos do lado esquerdo e do lado direito distâncias e cotas capturadas da nossa superfície, ok? Bom, aqui, pessoal, nós temos uma única linha que representa essa seção. Vamos voltar aqui para a nossa visualização, para a gente enxergar efetivamente numa posição que tenhamos condições de visualizar aqui, por exemplo, aquele corte depois, né? Quando aplicarmos a nossa seção de projeto. Beleza, ok. Vejam que essa seção aqui, ela é ao mesmo tempo a seção do terreno e uma pretensa seção de limpeza, ok? Geralmente nós utilizamos aqui uma camada de limpeza a ser removida, okay, né, na engenharia, que não chega a ser considerada como corte, ela é efetivamente uma área de limpeza, é um material que não se presta, né, para nós utilizarmos depois nos aterros. E nesse sentido eu vou mostrar aqui para vocês
como nós vamos proceder para caracterizar essa camada de limpeza? É bastante simples. Nós temos aqui, ó, o segundo botão que nós vamos utilizar, que se refere a atribuir espessuras das camadas, ok? Eu vou ampliar essa janelinha aqui, porque o texto é grande aqui. Vou dar o comando atribuir espessuras das camadas. E ele me pergunta aqui se a gente quer dar um tratamento à espessura de limpeza, a material de segunda categoria, né, que é a decomposição da nossa rocha, que tem um custo diferenciado, né, e de terceira categoria, que seria a nossa rocha, ok? Bom, eu vou caracterizar aqui como limpeza, já está o L, então basta eu digitar o Enter. Veja que ele pega lá da informação original aquela, né, dos 20 centímetros de camada. Vou adotar esses 20 centímetros, ok? Ele me indica ali, me pede para indicar qual é o quilômetro inicial. Eu vou dizer para o sistema que eu quero do início ao fim essa camada de limpeza, o Enter. E agora o quilômetro final e Enter. Como eu já havia mencionado anteriormente, vejam que nesse processo de seleção aqui da atribuição da espessura para a camada de limpeza, não se verifica inicialmente nenhum efeito na seção. Se eu for uma estaca para frente e voltar novamente e der um zoom aqui com o roller do mouse, eu observo agora que em verde nós temos a caracterização do horizonte, né? Ou seja, do nosso perfil do terreno original, e em branco o nosso horizonte de limpeza, ok? E isso para todas as demais seções desse intervalo que nós propusemos, ok? Bom, da mesma forma, pessoal, é bem provável que num determinado momento do estudo de vocês ocorra a situação na qual vocês tenham que definir um horizonte aqui, um horizonte de segunda e terceira categoria. É bem provável, por exemplo, que esse maciço apresente aqui um horizonte aqui de segunda categoria e um outro de terceira, o que vai repercutir também nas seções transversais. Deixa eu me deslocar para lá, aqui, ok, estou bem nessa seção. Como é que nós podemos fazer isso? Existem duas formas para nós capturarmos esse horizonte. Como geralmente é feito por empresas de consultoria que fazem estudos e projetos reais, né? O que se faz? Se faz uma série de sondagens aqui, ok? Essas sondagens têm um determinado espaçamento, onde se caracterizam, né, as diferentes camadas de solo e até mesmo onde se identifica o impenetrável. A partir dali, né, o responsável pelos estudos geotécnicos e geológicos vai estabelecer aqui o que a gente costuma chamar de perfil geológico. Então, ele vai traçar a partir desses elementos, né, um horizonte aqui do perfil geológico aqui na altimetria da segunda camada, da terceira camada, perdão, da segunda categoria e da terceira categoria. Geralmente funciona assim. Vejam que para cada uma das estacas eu teria uma profundidade aqui atribuída para o material de segunda e uma profundidade para o material de terceira. Para capturar isso a partir dessa representação de polilinhas, seria necessário vir aqui em atividades, estudos geotécnicos, ok? Estudos geotécnicos e utilizar esse comando aqui, converter polilinha em um perfil ou em uma camada, ok? Tá? Nós não iremos utilizar essa técnica, tá? Nós, na realidade, vamos nos manter aqui no projeto geométrico e vamos estabelecer o seguinte. Como no projeto ponte partida nós simplificamos algumas questões, nós vamos dizer, por exemplo, aqui,
que desde essa estaca, vamos ver, da 6.520 até a estaca, digamos, 6.900, nós teremos a segunda categoria e ela vai estar aqui a 3 metros de profundidade. Então, eu vou dizer aqui, atribuir a espessura das camadas, como eu fiz com a limpeza. Eu vou caracterizar agora aqui o 2, que eu quero material de segunda categoria. Vou definir a espessura, ou seja, que eu quero que ela esteja 3 metros abaixo. Ah, professor, mas agora ele vai colocar 3 metros a varrer em tudo. Perfeito, é uma limitação, é uma simplificação que nós fazemos aqui no projeto Ponto de Partida, meramente para que os alunos consigam trabalhar com camadas distintas, ok? E eu vou dizer que vai começar na 6.520, Enter, e que vai ir até a 6.900, ok? E vou dar um Enter. Professor, aparentemente não aconteceu nada. Vejam, né? Eu tenho que ir uma para frente, uma para trás aqui, e aqui a gente já observa essa segunda categoria em amarelo, ok? Professor, mas e lá na altimetria? Tenho que vir na altimetria, desenhar a altimetria novamente, e agora sim ela estará lá. Vejam que ela se mantém paralela aqui, né? A mesma situação agora para a terceira categoria, né? A terceira categoria eu vou dizer que ela ocorre a partir das 6.600 e somente até as 6.800 e que estaria a 5 metros do nosso perfil aqui, né? É um valor absoluto em termos de profundidade, não é mais 5 em relação à segunda, não. É 5 sempre em relação à primeira, ok? Então, vamos vir aqui. Vou indicar aqui a terceira categoria. Vou dizer que é 5 metros de profundidade. Ele já compreende o valor 5 positivo como negativo nesse caso, ok? E vou dizer que era a partir de qual mesmo? Era aqui da 6.600 até 6.800. 6.600 até 6.800. Opa, falhou 6 aqui. 6.800. Ok. De novo, pessoal, avanço uma, volto uma. Aqui eu tenho a informação aqui dos horizontes nas seções. E aqui não está aparecendo ainda. Venho na altimetria, desenho e terei aqui o meu horizonte de terceira, correto? Bom, pessoal, nessa aula seria isso, nessa vídeo, então, temos a explicação aqui de como capturar seções de terreno. Espero que tenham compreendido e até a próxima.